Gente, eu não gosto que a Álvia pregue antes, porque depois fica muito complicado para mim. Né? Inclusive, eu nem deixo ela pregar muito lá na igreja, senão os irmãos ficam falando, pastor, por que você não prega igual a pastora? Né? Então, complica às vezes. Mas quero compartilhar com você, eu quero falar sobre a família 5.8, amém? Eu creio que você já viu carros potentes, né? 2.0, 2.8, 3.0, né? Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma família muito potente. É a família 5.8. Aleluia! Eu quero fazer uma coisa profética. Talvez você já imagine o que é a família 5.8. Ou talvez não, mas alguns já estão pensando aqui. Já sei o que é. Mas eu quero que você declare por fé. Diga, a minha família é uma família 5.8. Será que é porque o pai já tem 58 anos, né? Ou a mulher tem 58 anos, né? Ou porque queria ter só 5 filhos e teve 8, não sei. Mas, amados, Deus criou a família para ser unida, amém? E Ele quer proteger e fortalecer a família, e Ele quer proteger e abençoar cada pessoa que faz parte da sua família. E a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Deus escolheu a família para refletir o seu amor. Agora, nem todas as famílias são perfeitas. A realidade é que ninguém é perfeito e os membros da família podem nos machucar. Você já teve essa experiência de ser machucado por alguém da sua família? Mas sabe de uma coisa? Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos aprender a perdoar uns aos outros dentro da família, tem que ter perdão. E quando existe esse sentimento, essa vontade, essa disposição de perdão, nós construímos famílias mais fortes. E eu quero falar sobre a família 5.8, ou seja, conforme 1 Timóteo 5.8. Amém? A família 5.8, 1 Timóteo 5.8. Eu queria ler junto com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu queria que você grifasse esse texto na sua Bíblia, tá bom? Você sabia que não é pecado riscar na Bíblia, né? Eu amo Bíblia impressa. Eu tenho Bíblias digitais, eu tenho diversas, em muitas linguagens. Eu tenho diversos aplicativos de Bíblia digital. Eu tenho no tablet, eu tenho no computador, eu tenho no celular. Onde o equipamento eletrônico tem que ter Bíblia lá. Mas eu também tenho várias Bíblias impressas. Eu amo tirar tempo com Deus abraçado com a minha Bíblia, né? Eu trago ela aqui perto do coração. Eu gosto de fazer anotações. Então, se você tem uma Bíblia impressa, anota, risca, não é pecado não. Mas se você tem Bíblia digital, você também pode marcar aí esse texto. Tá? 1 Timóteo 5.8, primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Vamos ler juntos? Amém? Então você lê aqui no telão comigo. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler em voz alta. Amém? 1, 2, 3. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É tempo de cuidar da família. E o texto, vamos ler de novo, só para ficar bem gravado, bem decorado no coração. 1, 2, 3. Se alguém glória a Jesus. Mas eu creio que aqui nós temos família 5.8. O que é uma família 5.8? É uma família que cuida dos seus. Nós cuidamos um dos outros. Posso ouvir um amém com relação a isso aí? Amém? Agora, nós precisamos cuidar da família. É o que Paulo está falando. E ele está dizendo, se alguém não cuida dos seus,
é pior do que aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ele está dizendo, se nós somos família, e nós conhecemos a Cristo, se um dia nós tomamos uma decisão de entregar as nossas vidas a Jesus, se Jesus é o Senhor, é o Salvador, Ele é o dono das nossas vidas, então esse é o padrão, né? Ele fala de cuidar dos parentes, ou seja, ele está falando de cuidar da família, não só a família mais próxima, ele está falando de cuidar dos parentes. Todos nós aqui, de uma certa forma, de maneira geral, eu penso que nós temos parentes mais distantes, né? Meus pais, por exemplo, estão bem longe, eles moram lá no norte, né? Então, eu tenho um irmão, então a gente tem parentes mais longe, e a gente tem que sempre estar lembrando dos mais longe, de mais longe. Se você tem parentes que estão distantes de você, se você tem familiares distantes de você, e eles não conhecem a Cristo, você tem o dever de orar para que eles encontrem a Cristo. É isso que ele está falando, olha, cuida dos seus parentes. E aqui ele abre um parêntese, ele diz, e de uma certa forma, muito, muito especial, porque eles estão pertos, eles estão na convivência do dia a dia dos da sua própria família, ou seja, ele está falando daqueles da sua própria casa. Agora, quem não tem esse zelo e esse cuidado, ele está dizendo, olha, está negando a fé. E é pior do que alguém que nem conhece a Deus. Agora, cuidar, proteger do quê? Eu gostaria de trabalhar com algumas situações aqui. A primeira delas é essa. Diga comigo, Wi-Fi. Temos que proteger da internet e das redes sociais. Isso é uma coisa bem atual, muito, muito de hoje. Ontem a Albert estava falando que ano passado, no Dia dos Namorados, nós fomos para um lugar bem romântico, na serra, e fomos jantar, um restaurante, muitos namorados, luz de vela, aleluia. Mas quando nós olhamos ao redor, os casais, um na frente, outro no outro, cada um com o celular na mão. Eu digo, mas estão celebrando o quê? Eu acho que havia um fala no WhatsApp, eu te amo. Aí o outro responde, eu te amo mais ainda. Será que é isso? Né? Mas realmente isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Antes, a família se reunia para conversar sobre o dia a dia. Quem aqui do tempo antes da internet não tenha vergonha de se manifestar? Você viveu no tempo, você que está aqui está pensando, não acredito. Houve um tempo que não tinha internet, houve um tempo que não tinha internet. É verdade. Eu e a Albe, eu estava na Jocum em Belo Horizonte, em Contagem, éramos solteiros, e ela na Jocum em Belém. E a gente tinha um romance real, nós éramos namorados. E aí você sabe como é que a gente se comunicava? Era por carta. Ela escrevia carta para mim, ela passava perfume nas páginas da carta. Ela escrevia de punho próprio, dobrava, beijava, ficava o batom aqui no papel da carta. Ela pegava aquele perfume, né? Então, quando eu abri a carta, eu cheirava logo, que é para não fugir o perfume, né? E ela colocava no correio, demorava de 5 a 12 dias para eu receber, né? Aí eu recebia. Lá na Jocum, onde estávamos, todo mundo era solteiro. Então, quando o carteiro chegava, né, o Correios, né, com aquela sacolona, chegou a carta, aí todo mundo corria, era uma coisa, né? Aí, todo dia eu ia lá para ver se tinha uma carta para mim. Agora não, você olha no WhatsApp, né? O Zap te avisa, né? O WhatsApp, chegou mensagem, né? Mas eu ia atrás da minha mensagem todo dia. Era um tempo sem internet. Aí eu recebia, aí eu escrevia de volta, aí tinha um jardim lá do pessoal, eu ia lá e tirava a pétala de uma rosa grande, colocava dentro e dobrava e mandava. Quando chegava lá,
ela abria e, que rosa cheirosa. Era assim, gente, era romântica a coisa, né? Hoje em dia eu acho que nem tem mais esse gostinho, né? Pelo WhatsApp eu acho que é muito sem graça, né? Mas era assim. Então imagine, havia um tempo sem internet e as famílias sentavam para conversar. Mas hoje as pessoas estão ficando cada vez mais distantes. Às vezes as pessoas estão próximas geograficamente, no mesmo espaço. Agora, mesmo que tão pertinho um do outro, estão mais distantes, sem assuntos, cada vez mais vivendo numa individualidade. E esse era o momento que poderia conversar, trocar ideias sobre o dia a dia, mas está todo mundo nos smartphones, nas suas redes sociais, curtindo e conversando com pessoas que muitas vezes nem lhe conhecem. E isso tem se tornado um vício. E um vício que cresce mais e mais a cada dia. E o diálogo, a conversa de dentro da família, acaba ficando mais distante. E os efeitos de tudo isso, da tecnologia, da internet, que eu não estou dizendo que rede social é uma coisa errada, tá, irmão? Inclusive, me siga, PR_Sam, tá? Seja um seguidor fiel. Mas eu não sou contra. Não sou contra o WhatsApp, é uma ferramenta maravilhosa. Eu não sou contra a internet, nós temos que usar, inclusive, para testemunhar da nossa fé, temos que ter coragem para dizer que nós amamos Jesus, seguimos a Jesus, né? Anunciamos a Jesus, né? Clame por Jesus, como nós cantamos aqui, nós temos que cantar essa música nas redes sociais, não cantando, né? Mas fazendo as nossas redes sociais transmitir essa mensagem, mas também existe o lado perverso da rede social, que acaba prejudicando a família, tanto em casa como em outros ambientes. Agora, não somos contra, mas em excesso coloca em risco os nossos relacionamentos de família. Essa é uma realidade, viu, gente? É uma luta da nossa sociedade, da nossa família em sociedade. Hoje, eu queria falar sobre uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela Kaspersky Laboratórios, é um antivírus, é uma empresa mundial, é uma empresa russa, e eles fizeram uma pesquisa com os seus clientes, né? Essa empresa ela produz um dos antivírus que é considerado um dos melhores do mundo. E eles fizeram uma pesquisa, eu tive acesso, e que mostra que 1 em cada 3 usuários diminuiu a comunicação ao vivo com as pessoas por causa das redes sociais. E essa pesquisa, ela constatou o seguinte, que 35% dos seus entrevistados, eles admitiram que agora se encontram menos com os amigos, 35%. 33% hoje tem menos tempo com os filhos. Isso é por causa das redes sociais, tá? É por causa das redes sociais. 31% tem menos tempo com os próprios pais. E 23% tem menos convivência com os seus cônjuges. 23%, olha só. Tem menos convivência com os seus cônjuges por causa das redes sociais. A pesquisa também mostrou que 21% dos pais admitem que a relação com seus filhos piorou depois de os virem em situação comprometedora nas redes sociais, né? Então, certa vez, eu tive contato, uma irmã nos procurou assim, desesperada, sem saber o que fazer, porque percebeu que o seu filho estava viciado em pornografia. Era uma adolescente e ela não sabia o que fazer. Ela descobriu. Ela teve acesso ao celular, fica tudo ali na memória, né?
E ela estava acessando, ela encontrou tanto material pornográfico, né? Agora, imagina o que acontece com uma criança quando ela vai ao banheiro e leva o celular. Trancada no banheiro com o seu celular. Você já parou para pensar? Uma criança de 10 anos com um celular? Uma criança, eu chamo de criança, já é um adolescente, 12 anos, com o celular, trancado no quarto. E ela descobriu tanta imoralidade. E ela não sabia o que fazer. Ela não sabia como abordar o filho. Ela não sabia se contava para o marido, porque ela disse, olha, o meu marido, ele é muito bravo, e às vezes ele é muito agressivo. O que é que eu faço? E eu não sei, eu tenho vergonha e não sei como abordar o meu filho. Será que o senhor poderia, pastor, falar com ele? Agora, veja o nível de desespero que chegou essa mãe. E a pergunta é, as redes sociais têm aproximado ou distanciado as pessoas que estão na sua casa? Vamos fazer um exercício aqui, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, lê o que está aí para quem está perto de você, amém? Vamos lá? As redes sociais. Uau, né? Não precisa responder, não, é só para a gente avaliar. Tem aproximado ou tem afastado? Mas o ponto-chave aqui, é exatamente o que nós destacamos. O fato de que não é a internet propriamente dita o problema para as relações familiares. Não é a internet, não é redes sociais. É o uso incorreto, em excesso, né? Porque tem coisa que é legal, por exemplo, grupo de família no WhatsApp. Quem aqui tem um grupo de família? Eu tenho 2 grupos de família, né? Tem um grupo de família, tem 3, né, amor? Nós temos 3 grupos de WhatsApp de família. Nós temos um grupo da família lá em Santarém, no Pará. Nós temos um grupo de toda a família em Fortaleza. E ainda temos um grupo da nossa casa, né? São 3 grupos. Já imaginou? É muito legal. A gente curte demais, porque todo mundo bota foto. A gente fica sabendo tudo que está acontecendo um na vida do outro. A gente se diverte e a gente ora. Nós oramos uns pelos outros. É uma coisa boa, né? Nesse sentido, acaba aproximando, né? Então, isso é uma coisa legal, né? Os pais podem estar monitorando seus filhos, né? E os filhos avisando onde estão, os primos mandam foto, é muito legal, isso une, mas nós, sabe, mais uma vez eu quero dizer, nós não somos contra as redes sociais, nós não somos caretas ou religiosos, nada disso, mas eu me lembro que um dia o meu filho, o Paulo, né, quando ele falou isso, já fazem alguns anos, mas ele falou uma coisa, ele deixou sair de uma forma muito natural. Mas o meu filho disse, pai, as redes sociais são como um martelo. Eu falei, um martelo, filho? Eu nunca vi alguém fazer essa comparação. Ele disse, sim, as redes sociais são como um martelo. Podem construir, mas também podem destruir. Podem machucar. Então, nós temos que saber como administrar isso, gente. E isso é uma das coisas que mais tem afastado as pessoas nos seus relacionamentos hoje. O excesso de rede social, né? Às vezes tarde da noite. Tem casais que não namoram. Vou falar com os casados. Quantos solteiros nós temos aqui? Deixa eu ver, só os solteiros. Aleluia. Uma salva de palmas para os solteiros, por favor. Ei, que coisa. Eu quero parabenizar vocês. Você sabe por quê? Porque, olha, se antes de casar eu recebesse essas lições, né, ninguém me ensinou, né? Eu fui para a faculdade, eu fiz vários cursos sobre várias coisas, mas nunca fiz um curso sobre família. Nunca fiz um curso sobre casamento. Então, quando eu entrei, foi difícil, né? Mas você está aqui. Então, sabe, você já vai entrar sabendo, aleluia.
E eu queria dizer, confia em Deus. Deus tem a pessoa mais romântica, mais bonita, mais inteligente, Deus tem a pessoa certa para você, tá? Deus tem a pessoa certa, e na maneira mais romântica, Ele vai trazer isso para você, e você vai constituir uma linda família. Você recebe essa bênção? Em nome de Jesus, amém? Então, parabéns por você estar aqui, parabéns, porque você já entra aprendendo. A gente não está falando só de casamento, está falando de família, né? Falando de família. Mas tem casais, né? Marido chega tarde em casa, a mulher também, trabalharam o dia todo, janta, coloca as crianças para dormir, toma aquele banho, liga a TV e um fica aqui, no Instagram, e o outro aqui. Aí o tempo passa. Aí, de repente, acaba a bateria do celular, do marido. Aí que ele lembra da esposa. Aí, quando ele vai dar um beijinho, ela já está... E o tempo de carinho, de amor, de intimidade, o Instagram tomou para ele, né? Então, como isso é tão... Isso me lembra de uma vez que eu saí de férias. Uma experiência fantástica que eu tive, gente. Porque celular vicia a gente, né? Eu me lembro, já faz alguns anos, eu saí de férias, eu fui para uma região lá no Ceará. Eu queria falar com os solteiros, já tem um lugar da sua lua de mel. Você pode não ter a noiva, mas o lugar da lua de mel você tem. É no Ceará. Você vai para Fortaleza, você vai para Jericoacoara, você vai para o Cumbuco, você vai para Lagoinha, você vai para Canoa Quebrada e ainda vai receber oração na Paz Church. Aleluia. Né? Mas eu me lembro que eu saí de férias, e aí, gente, eu estava de férias, e era um resort, olha só, tem resorts maravilhosos lá, só esperando você para a lua de mel, e eu queria ver só quantos maridos tem aqui. Maridos, levanta a mão. Pois é, irmãs, não escuta o que eu vou falar só para eles, porque eles vão fazer surpresa. Mas no seu aniversário de casamento, leva a sua esposa para um resort lá no Ceará. Amém? Leva. Ela vai ficar tão mais apaixonada por você. Amém? Tem resorts maravilhosos. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Amém. Agora, fechando aqui, saímos de férias, eu fui para o resort. Você sabe o que eu fiz? Peguei uma cadeira, sabe aquelas cadeiras de praia? Peguei a cadeira, aí coloquei lá na beira do mar, sentei e fiquei curtindo o pôr do sol. Oh, coisa maravilhosa! A bateria do celular tinha acabado. E eu consegui. E às vezes a gente deixa de apreciar as coisas tão belas, né? A gente perde. Tome cuidado, porque senão as redes sociais roubam algo muito importante de você. Você perde a capacidade de contemplar as coisas boas da vida. Uma coisa é você ver, outra coisa é você parar para contemplar. Amém? Você contemplar o mar, o céu bonito, contemplar, olhar, contemplar Jesus, contemplar Deus. Você contemplar a sua esposa, aleluia. Mulher, esse maridão bonito, ele precisa ser contemplado. Aleluia, amém? Mas isso é uma coisa muito séria, realmente. E isso, quando não trabalhado, isso leva ao silêncio. Avança o slide aí. Isso leva ao silêncio. Isso leva à solidão. Isso leva a falta de comunicação, e cada um acaba vivendo dentro do seu próprio mundo. O seu mundo é ali, a sua família, mas acaba vivendo
nesse ambiente de família, só que não no mundo da família, mas acaba vivendo dentro do seu próprio mundo. Então, os relacionamentos vão enfraquecendo. E, gente, isso aqui nem mau hálito. Quem tem, não sente. Quem está passando por isso é muito sutil, não pressente. Então, a relação com os pais é enfraquecida. Isso acaba sendo algo muito perigoso na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens também. Eu vi uma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, se chama PENS. Essa é uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Você sabe o que essa pesquisa mostrou? Vou mostrar mais alguns dados para você. Que, dentre outras razões, a falta de diálogo entre as famílias favoreceu com que 70% dos brasileiros não supervisionassem mais os deveres de casa das crianças. Então, em vez de estar olhando as tarefas, tudo, está preso ao mundo digital. A falta de diálogo também faz com que mais de 40% dos pais não saibam o que seus filhos fazem no tempo livre. Isso é uma coisa impressionante. E revelou também que 25% dos pais desconhecem que o filho tenha faltado às aulas. Porque está no seu próprio mundo. Já não está mais no mundo da família ou no mundo dos filhos. E essa falta de interação sobre a rotina dos filhos é uma brecha enorme para grandes malefícios, irmãos. Eu creio que Deus está abrindo nossos olhos para a gente realmente cuidar dos nossos. Ser uma família 5.8. Nós precisamos ter esse cuidado. Os casais que têm filhos, os casais que não têm filhos, mas esse cuidado um com o outro, e os filhos, cuidado com os irmãos e na sua relação, na sua proximidade com os seus pais. Isso aqui é para todos nós, todos nós. Filhos que acabam não desenvolvendo habilidade de relacionamento interpessoal. Esse silêncio, esse mundo só seu, faz que as nossas crianças, nossos adolescentes, a juventude, tenha dificuldade de se relacionar com as pessoas. E hoje relacionamento não passa numa entrevista de emprego. Quando entra no mercado de trabalho, está num lugar, depois vai para outro. Por quê? Porque é cheio de conflitos, tem dificuldade de lidar com liderança, de lidar com autoridade, de lidar com conflitos, de trabalhar em equipe. Tem dificuldade até para entrar no mercado de trabalho. Vai crescendo nesse mundo e aí chega aos 40 jogando videogame na casa da mamãe, morando com a mamãe. Isso é terrível. Outros ficam expostos a crimes virtuais, pedofilia. E, gente, é um mercado que está cada vez maior. Mercado por quê? Porque tem sido vendido. É uma coisa terrível. Agora, o diálogo, diga comigo, o diálogo. Diga comigo, o diálogo é o recurso mais indicado para promover afeto, compreensão. Gente, o irmão está perto de você, quer levar você para uma pizzaria, quer levar você para comer aquele peixe crocante quando sair daqui. Então, aí você tem que falar com fé. Diga comigo de novo, o diálogo é o recurso mais indicado para promover afeto, compreensão, solucionar problemas, consertar as coisas, para perdoar,
Diga, pedir perdão, instruir e amar de verdade. Diga, diálogo versus solidão. Diga, eu vou estar conectado com responsabilidade. Diga, eu não vou sacrificar a minha família por causa do mundo virtual. Amém, queridos? Amém? Pode aplaudir mesmo, porque eu acho que a gente tem que aplaudir isso aqui, é muito importante. Isso é para hoje, isso é o nosso mundo hoje, é a nossa vida hoje. Né? E sabe, eu não estou dizendo que você está vivendo assim, eu creio que você é uma pessoa que tem muito equilíbrio, amém? Mas isso serve como uma vacina para a gente. E se você está vivendo assim, hoje é o dia da sua libertação, você vai sair disso em nome de Jesus. Mas se você não está vivendo isso, faz assim com seu irmão, uma injeção, aplica nele, diga, tchum, recebe a vacina, meu irmão, amém? Recebe essa vacina e cuida da sua casa, cuida da sua família, amém? Interage, amém? Traz para perto, em nome de Jesus, amém? Se Eclesiastes fosse escrito hoje, eu creio que até o versículo que ia dizer, é tempo de olhar a internet, é tempo de não olhar a internet. Tem tempo para tudo. É tempo de estar no Instagram, é tempo de sair do Instagram. Né? Provérbios 15, 22. Olha esse texto aí. Onde não há conselho. Vamos, leia comigo, eu quero você comigo. 1, 2, 3. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Está falando da gente viver nesse ambiente de diálogo, onde as boas ideias saem, onde os conselhos corretos aparecem e aonde a gente caminha, avança e prospera em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra sobre a sua vida, que a sua vida é uma vida de avanço, uma vida de prosperidade, é uma vida de viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Então nós falamos sobre afinar a comunicação. Ontem à noite, o nosso jantar, quem estava no jantar, aleluia, comida estava gostosa no jantar? Foi maravilhosa, né? E o tema do nosso jantar foi uma comunicação de excelência, porque todo mundo comunica, mas nós fomos chamados para comunicar com excelência. Nós comunicamos com excelência. Então é preciso afinar a comunicação. Diga comigo, afinar a comunicação. Né? Agora, para que haja uma boa comunicação na sua família, é preciso superar alguns obstáculos. Já está relacionado aí os obstáculos. Primeiro, se quiser tirar foto, tira, anota, fica à vontade. Primeiro, para ter boa comunicação, né? Superar esse obstáculo, que se chama atitude preconceituosa. O que o senhor quer dizer sobre preconceito? Eu quero falar sobre colocar rótulos nas pessoas. Muita gente cresce magoado com seus pais, com tios, ou com amigos de escola que fizeram bullying, porque colocaram um rótulo. É terrível receber um rótulo. É terrível. Você não é remédio para ter rótulo. Então, por exemplo, quando a pessoa diz, não precisa você se explicar, não. Eu já te conheço. Você sempre age assim. Você é isso. Ou às vezes coloca um rótulo na pessoa. Não, você é do tipo que só escolhe o caminho mais fácil. Ou coloca outro rótulo. Não, quando você crescer, você não vai dar para nada. Né? Sabe? Você não serve para nada. Você é uma pessoa que só vive errada. Não tem futuro para você. Né? Olha, você vai ter uma vida de prostituta. Né? Você nem homem é. Você vai crescer e vai ser uma mulherzinha, sabe? Às vezes momentos de raiva, às vezes uma explosão,
uma ira não contida. Às vezes o filho desobedeceu, às vezes algo aconteceu, aí libera aquela palavra maldita, e aquilo entra como uma flecha no coração. E se a pessoa não conhecer a Cristo, é triste, mas isso pode acontecer na vida da pessoa. Nós fomos chamados para abençoar. Amém? Diga, eu fui chamado. Quero agradecer meu irmão, porque ele me ajuda. Aleluia, batendo palmas. Isso mesmo, irmão. Mas eu quero dizer para você que nós fomos chamados para abençoar. Amém? Nós fomos chamados para elogiar dentro de casa. É tão fácil a gente apelidar os outros. Você já viu? Não é? Ei, narigão, orelhudo, né? Nariz de todos nós, né? Tanto, né? Brincam demais com a barriga um do outro, né? E sabe, é cada piada. Mas a gente vê, é tão difícil você ver um bom apelido, né? Ei, ungidão, né? Ô, bonitão, né? Ô, pastorzão, ô, amoroso, né? Ô, brother da misericórdia, sei lá, um apelido bom. Mas geralmente os rótulos são colocados, são muito negativos. Eu quero fazer um exercício com você hoje à noite. Nós vamos exercitar. Vamos colocar um bom rótulo em alguém que esteja próximo da gente? Eu queria que você fizesse isso com 2 pessoas, pelo menos, aqui. Amém? Você vai escolher alguém e você vai colocar um rótulo bom. Amém? Você vai olhar para a pessoa, por exemplo, vou olhar aqui para o Watson e vou dizer, abençoado. Aleluia. Amém? É próspero. Amém? É ungido. Aleluia. Amém? Um elogio. Amém? Bem afeiçoado, né? Eu queria que você fizesse isso. Escolhe algo positivo para rotular agora. 2 pessoas, pelo menos, amém? Vamos lá? Rapidinho, escolhe alguém para você rotular. Elogio. Rótulo positivo. Sai do seu lugar se você estiver longe de pessoas. 2 ou 3 pessoas, por favor, faça isso. Tem alguém atrás de você que pode receber o seu elogio. Amém? Glória a Deus, isso, aleluia, glória a Deus, isso, dá o rótulo, aleluia, glória a Jesus. Não é gostoso, gente? Não é bom receber um elogio? É ou não é, meu irmão? É tão agradável, né? Quando alguém chega... Olha, eu cheguei aqui ontem, gente, eu ganhei a noite ontem. Uma irmã disse, pastor, o senhor está tão magro. Eu digo, uau. Eu esqueci de tudo. E eu saí dali ontem de salto alto. Aí ela disse, uma senhora muito preciosa, amiga nossa lá de Fortaleza, disse, mas o pastor está tão bem. Tão bem. Olha, eu saí, como é gostoso. Amém? Né? Agora, daí quando chega aquele irmão e fala, você está acabado, cara, você está, né, essa camisa que sustenta uma melancia, né? Então, meu Deus, né? Aleluia, é muito triste, né? Tem que elogiar, torcedor do Flamengo, né? Do Ceará, aleluia, coisa assim, do São Paulo, aleluia. Bom rótulo. Outra coisa, gente, que tem que ser vencida é a posição de defesa. Posição de defesa é querer ocupar uma posição de defesa, né? Ou seja, nunca está errado. Eu já conheci uma pessoa assim, e era difícil trabalhar com ela. Porque toda vez que a gente ia conversar, ela se armava. A gente nem terminava de falar, ela já ia se defendendo. Então, sempre numa posição de defesa. E, às vezes, sempre pronto para o ataque. E no ambiente de casa, de família, como é tão importante a gente ter um coração quebrantado. Um coração que sabe reconhecer seus erros. Um coração que sabe aceitar, que aceita
ser corrigido e não fica só na posição de defesa. Amém? Então, ninguém aqui é zagueiro da família, na família. Fica na zaga, só se defendendo, né? Mas a gente realmente tem que ter esse coração quebrantado. Terceiro, tem que vencer a interrupção. Diga comigo, interrupção. O que é isso, pastor? É não ter paciência para ouvir. E aí, sempre interrompe o outro. Não tem paciência para ouvir os detalhes até o fim. E a intenção da pessoa ou do que a pessoa está falando. Então a gente precisa saber ouvir e não interromper. Amém? Diga, faz assim com a sua mão. Diga, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ter paciência para ouvir todos os detalhes até o fim. Aí você diz amém. Coloca a mão por 3 segundos. Obrigado, Jesus. Isso é um ato profético, amém? Outra coisa, falar no momento errado. Não é errado falar. Tem que falar, tem que comunicar. Mas tem que comunicar na hora certa. Tem gente que prefere discutir o problema quando um ou os dois estão cansados. Quando a gente está cansado, não é hora de resolver problema. Né? Chega do trabalho, senta logo aqui. Eu tive um dia terrível hoje. Vamos aqui, enquanto a minha cabeça está fervilhando, vamos logo resolver esse negócio aqui. Ou às vezes o outro está nervoso, está apreensivo, né? Está procurando algo e está atrasado. Né? Aí a mulher vem, o cara fica, meu Pai do céu, ele gostaria de ser um astronauta para estar muito longe, no espaço. Às vezes é o marido. Já está cuidando da criança, está fazendo o almoço, está fazendo isso, e tal, e está cuidando de um, está cuidando do outro, e ele vem. Tem que saber a hora certa. Diga, tem a hora certa e tem o jeito certo. Tem uma música antiga da Jovem Guarda que dizia assim, bota a tua cabecinha no... e chora. Então, às vezes, a Albia me chama e diz, amor, vem cá, deita aqui, chega aqui, bota a cabecinha aqui. Ai, meu Deus, eu digo, já sei, já vem. Mas é o jeito certo de você abordar o outro, né? De você conversar, mas escolher a hora certa, tem a hora certa, tem o jeito certo e tem o lugar certo. Lugar errado, na frente dos filhos, na frente dos amigos. Às vezes sai um grupo de amigos para jantar e está todo mundo ali, aí começa a resolver o problema. Aí vai esquentando, aí todo mundo vê, todo mundo percebe. Nossos filhos também, gente. Né? Você já parou para pensar o que fica no coração deles? Então tem o lugar certo, tem a hora certa e tem o jeito certo. Não pode ser na hora que está com raiva. Às vezes nós queremos resolver a coisa na hora. Não, vou resolver agora. Eu já paguei mensagens tantas vezes. Né? Como pastor, a gente tem muita coisa debaixo da nossa responsabilidade. E às vezes alguém não faz a coisa do jeito que deveria fazer. Às vezes não fala do jeito que deveria falar. Várias situações acontecem. E qual é a tendência? Vou pegar o celular, vou resolver logo isso aqui. E no fervor, no calor da situação, não, porque isso é tal, e pá, tchum! Aí o Espírito Santo vem e me diz, não era a hora. Ai, meu Deus, tomara que ele não tenha lido. Tchum, apaga. Eu já fiz tanto isso, irmão. Deixa eu confessar meus pecados aqui para você, meus pecados. Eu já fiz tanto isso, né, amor? Já teve jeito que não teve jeito de apagar.
O outro já tinha ouvido. Aí eu vou lá e apago e diz: apagou por quê? Porque eu errei em mandar essa mensagem para você. Então, a hora da raiva, sabe? A hora da... Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Atitudes precipitadas trazem prejuízos duradouros. Atitudes precipitadas trazem prejuízos duradouros. Provérbios, capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Uma palavra a seu tempo. Provérbios 15, 23. E por último, comer à mesa. Muita gente já não come à mesa, muitas famílias já não comem à mesa, né? Mas comem à frente da rede social, à frente da TV, e nós temos que aproveitar os bons momentos à mesa para a gente afinar a comunicação e os nossos bons relacionamentos em família. Amém? Então, a realidade é que conflitos acontecem, toda família, mesmo as famílias mais saudáveis que existem, elas atravessam conflitos. Não existe um lar que nunca enfrentou um transtorno, nunca passou por um desentendimento, né? Agora, mesmo que seu comprometimento para com a sua família seja plena, você vai passar por momentos de irritação. Você vai passar por momentos de impaciência. Você vai enfrentar discussões. Vai ter hora que vai jorrar lágrimas. Mas a gente pode superar tudo isso com uma boa comunicação em família. Nós podemos lutar juntos. Se a gente alinhar a nossa comunicação, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, não menos importante, eu quero falar sobre essa imagem. O que é essa imagem, irmãos? É o quê? É um cronômetro, né? Agora a gente usa muitos digitais, mas esse é um cronômetro analógico. E o que essa imagem simboliza? É para mostrar falta de tempo, excesso de trabalho e muito ativismo, né? E sabe, quando a gente fala de família, o tempo é a nossa moeda de maior valor. E perder tempo é pior do que perder dinheiro. Perder tempo é pior do que perder dinheiro, né? E essa é uma das razões porque algumas pessoas estão, cada dia que passa, mais pobres nos seus relacionamentos familiares, porque têm perdido tempo. Diga comigo, perder tempo é pior que perder dinheiro. Um dia desse eu ouvi um irmão falar de uma pessoa e ele falou, tal pessoa é muito pobre. Eu digo, não. Essa pessoa é rica. Ele disse, não, ela é pobre. Eu digo, não. Essa pessoa aqui que você está falando é... Eu falei, essa pessoa é muito rica. Ela disse, não, é muito pobre. Ela só tem dinheiro. Ela só tem dinheiro. Então, dinheiro não é sinal de riqueza. Família amada e cuidada, isso sim é riqueza. É riqueza. E a gente tem que cuidar bem dessa riqueza que Deus nos deu. Eu amo o pastor. Quantos aqui conhecem o pastor Josué Gonçalves? A maioria. E tem uma frase dele que eu amo. Ele diz que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Não tem nada que você possa alcançar que tenha tanto valor ao ponto de você sacrificar a sua família para conseguir aquilo.
né? Uma pesquisa mostrou no Brasil que a maioria dos homens com filhos gostaria de passar mais tempo com a família, né? Essa pesquisa foi feita pela Cato, em homenagem ao Dia dos Pais. Nessa pesquisa da Cato, ela mostrou que 58,3% dos pais acreditam que não têm passado tempo suficiente com a família. Quando se trata do que mais sentem falta, na correria do dia a dia, a pesquisa do Cato mostra que 34,9% gostaria de fazer mais passeios em família. 22,8% sentem falta de estar presente em momentos importantes. E 21,5% queriam participar mais da educação dos seus filhos. Eu gostaria de encerrar com um texto aqui para a gente pensar bem. É o Salmo 90. Ele diz que a vida passa depressa, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa e nós voamos. Você já viu aquele comentário? Nossa, era tão pequenininho, já está andando. A vida passa depressa. Nossa, era uma criança ontem, já está na escola. Nossa, terminou o ensino fundamental, já está no ensino médio. Uau, já vai para a faculdade. Um dia, eu entrei no quarto da minha filha, essa experiência foi muito forte para mim. Nós temos 3 filhos, temos 2 solteiros, o Paulo e a Belle. Paulo está concluindo psicologia, a Belle já formou em marketing, né? Os 2 são muito bonitos, puxaram para banho. E temos uma filha casada, que já nos deu 2 netos. É moda ser avô novo, fiquem sabendo disso. Novos. Então, nós temos o Joel e a Lara. Agora, essa minha filha é pastora, lá em Juazeiro do Norte, né, onde tem aquela festa do Padre Cícero. A cidade é muito famosa. Eles assumiram 1 ano e meio a igreja lá, casada com o pastor Bruno. Mas eu acho que ela tinha seus 15, 16 anos. E teve uma noite, e eu sempre tive o costume de ir lá no quarto, orar, dar um beijo. E naquele dia eu entrei no quarto, ela já estava dormindo. Só que eu me surpreendi com uma cena. Ela estava dormindo com os pés fora da cama. Porque a cama que ela possuía era uma cama de adolescente. E ali eu vi que ela estava com, estava o pé fora, tipo, daqui para cá, fora. Eu digo, meu Deus, a minha filha cresceu. E a gente nem percebeu para comprar uma cama nova para ela. E nós compramos uma cama nova. Volta o texto, por favor. Vem comigo, diga lá. Pois a vida passa depressa e nós voamos. A nossa vida voa. Então, se você tem criança pequena, curta e cuida. Seja uma família 5.8. Seja um pai 5.8. Seja uma mãe 5.8. Se você tem filhos crianças, brinquem com eles, joga bola, gasta tempo. Se você tem filhos adolescentes, vai para o cinema com eles e avalie o filme depois, brinca com eles, vai para os esportes deles. Se seu filho é jovem, viaja, tira tempo para conversar, vai pegar na escola, pergunta como é que foi o dia. Se seus pais são vivos, seja 5.8 com eles, cuide deles. Aproveite que eles estão perto de você. A gente tem ouvido muito falar desse movimento Legendários, e eu soube de um testemunho, eu nem contei para a Álbia sobre isso, que me impactou muito. É que aconteceu, eu acho que foi no Paraná, é um retiro de homens, no final de retiro de homens, um certo senhor pediu a palavra. E ele disse, eu queria pedir a palavra. Era um encerramento, todo mundo ia embora, ele disse, eu queria pedir a palavra.
Aí ele falou: vocês souberam de um acidente recente que uma ponte caiu? Eu acho que isso foi, não faz muito tempo, faz 2, 3 meses, que uma ponte caiu lá no sul do Brasil. E ele conta: o meu carro estava naquela ponte. E foi tão rápido, minha mulher estava dirigindo, e de repente eu só ouvi a minha mulher gritar, e tudo abaixo de nós ceder. E quando eu acordei, eu estava no fundo do rio, eu vi só algumas luzes lá em cima, e com muito sacrifício, porque eu estava muito machucado, eu consegui sair. Mas a minha mulher e a minha filhinha pequena não conseguiram sair. Vocês podem voltar para casa e cuidar do cônjuge e dos filhos. Eu perdi tudo. Eu vou voltar para casa e não vou encontrar minha mulher e minha criança. Mas vocês vão. Então cuida do que você tem. E sabe, isso tocou profundamente a minha vida. Vamos cuidar do que nós temos? Adianta aí, por favor. Eu acho que tem um versículo. Ou volta para o nosso versículo, por favor. Eu acho que eu não coloquei no final, mas volta para o 1 Timóteo 5,8. É o primeiro versículo. Vamos cuidar dos nossos, especialmente dos da nossa casa. E assim, nós vamos estar declarando e testemunhando sobre a nossa fé. E vamos ser uma inspiração para muitos descrentes. Você recebe essa palavra hoje? Deus está dizendo: eu te privilegiei com uma família, eu amo você, você vai constituir família, você que é solteiro. Mas você que já tem uma família, né? Claro, você solteiro tem a família dos seus pais, mas Deus vai constituir uma nova família, né, para você. Mas todos nós aqui somos família de Deus e temos as nossas famílias. E nós vamos agir como Paulo orientou Timóteo. Seja uma família 5.8. Cuida e zela da sua família. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor.